Sim. Olha aí, vamos falando da equipe do CRB, que ontem, inclusive, abriu o placar. O Anselmo Ramon fez 1-0, levando, inclusive, o Galo momentaneamente para a 13ª colocação, como a gente havia falado, que ele daria esse salto caso vencesse esse jogo. Mas depois, o time não conseguiu mais manter esse mesmo ritmo e perdeu por 2-1 de virada para o lanterna do campeonato, que foi o time do Guarani. Com o resultado, o CRB segue estacionado aí na 17ª colocação com 33 pontos, a mesma pontuação que tem o Brusque, que está na 18ª, e somente pelos critérios de desempates que o Brusque está uma posição abaixo. E são os dois que se enfrentarão na próxima sexta-feira, aí já em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo está marcado inclusive para as 19 no Augusto Baer, lá em Brusque, e aí pode ter certeza que esse vai ferver, porque há a possibilidade inclusive do próprio Brusque deixar a zona de rebaixamento. O técnico Hélio dos Anjos, na sua coletiva, fala aí sobre esse jogo e insatisfeito aí com esse resultado, que o Galo perdeu a sua primeira partida sob seu comando no Campeonato Brasileiro da Série B. Olha, a questão não é nem tempo de preparação. O tempo de preparação foi muito bem aproveitado. Nós não conseguimos transferir para o jogo. Eu acho que, em momento algum, dentro da partida, nós merecemos um resultado positivo. Até mesmo o gol que nós fizemos, e após esse gol, nós continuamos apresentando muitos problemas. Nós jogamos pouco, nós trabalhamos pouco a bola, nós marcamos mal. Os 2 gols saíram por falta de uma marcação maior nas laterais de campo. E eu, sinceramente, me surpreendi com um jogo tão abaixo durante, para mim, os 90 minutos. Eu não sou daquele que nós fizemos certo tempo bem, não. Eu não consegui ver nossa equipe em momento algum bem no jogo. A pergunta do Matheus Guimarães, da Gazeta Web. Hélio, qual o principal defeito do CRB nessa segunda etapa, já que o time fez 2 tempos bem distintos, caindo muito de rendimento após a mudança de lado? Olha, eu não sou de acordo a 2 tempos distintos, não. Para mim, nós tivemos um jogo durante 90 minutos muito abaixo. O primeiro tempo nós não jogamos também. O primeiro tempo nós não controlamos em momento algum o jogo. Nós conseguimos um gol, um bom aproveitamento do Anselmo, e a luta do Bilu lá no fundo de campo, mas foi uma bola perdida. Não foi uma jogada totalmente construída. Nós não construímos. Nós marcamos mal. Nós não tivemos a bola dentro do sistema ofensivo com mais presença. Então eu acho que foi um jogo muito abaixo da crítica de tudo aquilo que eu já vi do CRB. A pergunta do Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta. Hélio, pelo que apresentou esse time, ele não cai? Não cai, não cai. Nós não podemos dar essa brecha. Nós demos a um adversário que não é direto nosso. Hoje, na minha opinião, não é um adversário direto aos nossos problemas. Você entende? Eu acho que o Guarani vai ter uma dificuldade muito grande para recuperar. E nós demos 3 pontos para esse time. Nós demos vida para eles, inclusive para o grande clássico deles. O que eu quero da minha equipe é o retorno daquele bom futebol, independente de ser Brusque, independente de ser fora de casa, independente de ser gramado sintético. A pergunta do Iverson Fernandes, da Rádio CBN. Hélio, após a saída do Marco Antônio no intervalo, o CRB perdeu o meio de campo para o Guarani. Qual a sua avaliação sobre a queda de rendimento do Galo e o crescimento do adversário? Nós já estávamos com problema de meio campo, nós já estávamos marcando mal, nós não estávamos conseguindo coordenar a jogada para o lado. Você entende? O Marco é um segundo que tem que o jogo ficar com ele. Nós tivemos a dificuldade do lado direito ofensivo, tanto que eu mexi nesse lado para dar um pouquinho mais de contundência. Não tivemos a resposta adequada. E a última pergunta é do Tainan Melo, torcida lagoana. Hélio, boa noite. O CRB há mais de um ano sem vencer fora de casa na Série B, derrotado pelo Guarani e em outro confronto direto contra o Brusque no final de semana. O que fazer de diferente para vencer e se reabilitar na Série B? Jogar. Nós não jogamos. E nós vamos ter um campo de dificuldade para jogar.
Eu assisti na íntegra hoje o jogo do Brusque contra o Ituano. É um campo complicado para jogar. É um tipo de jogo até um pouco diferente desse que nós enfrentamos hoje. E, naturalmente, nós temos que saber que, num momento como esse, você tem que ganhar jogo. Você tem que ir para o enfrentamento, você tem que fazer um jogo de acordo com as circunstâncias. Hoje nós tivemos campo bom, condições normais, adversário com uma dificuldade emocional muito grande, e nós oferecemos um pouquinho de vida para esse adversário. Quanto o Brusque, nós não temos mais. Nós não temos mais chance de errar, independente do jogo que seja. Aí o Hélio dos Anjos, e ele é muito direto quando são dele por isso. Ele vai de forma direta e diz que para ganhar tem que jogar, que não fez inclusive ontem. Agora o que chamou a atenção, viu, Riva, no final da coletiva, modéstia à parte, foi o que ele falou no final da coletiva, foi o que eu falei ontem aqui, antes do jogo começar. Modéstia à parte. Eu disse o seguinte, eu disse o cenário era favorável ao CRB. Quem acompanhou a resenha vai se lembrar. Eu lembro sim. Eu disse, o adversário com o emocional abalado, condições normais para se jogar. Quando ele fala de condições normais, é que não tinha pressão de torcida adversária e um gramado muito bom para jogar. Coincidentemente, as minhas palavras foram quase as mesmas do Hélio. Verdade. E eu concordo com ele. Eu não concordo, respeito todos os companheiros de imprensa que fizeram pergunta, mas, pelo que eu entendi, alguns, inclusive, direcionaram para a seguinte maneira: que o CRB foi bem no primeiro tempo e foi mal no segundo tempo. Inclusive, teve um repórter que chegou a direcionar a saída do Marco Antônio, que o CRB perdeu o meio de campo. Não foi nada disso, com todo respeito ao repórter. Aliás, foi o tempo de repórter perguntar. Hoje em dia tem muitos repórteres que gostam de comentar, mas deixa isso pra lá. O que eu quero dizer é o seguinte, é que eu concordo com o Hélio. A única coisa que eu diferencio um pouco dele foi o começo de jogo. O CRB dava a impressão que ia ter o jogo nas mãos. Diante disso que ele acabou a coletiva. E o CRB era nítido. O CRB enfrentava um time ansioso em campo, um time nervoso, um time abalado emocionalmente, que era o Guarani. E o CRB não teve, pela experiência dos seus jogadores, a inteligência, a malandragem de saber explorar isso. E no começo do jogo, o CRB teve uns 2 contra-ataques bons, principalmente com o Léo Pereira. O Léo Pereira é aquele tipo de jogador, o seguinte, eu já contei essa história aqui. Eu tive um treinador que ele dizia o seguinte: olha, pra fulano só tem um jeito, é quando começar o jogo você pendurar, sem querer mal a ninguém, tá, gente? Você pendurar uma faca aqui assim no pescoço dele, como o Silvio Santos, Vanderlei, usava aquele microfone aqui. Aquele microfone. O treinador dizia o seguinte, que só tinha jeito se você botar uma faca aqui, porque quando ele quiser pegar a bola, baixar a cabeça, parecendo aquele touro maluco doido, partindo doido pra cima do adversário. Quando ele baixar a cabeça, a faca vai bater aqui na pompa do gogó, ele levanta a cabeça para ver o jogo. Esse é o Léo Pereira. Quando ele baixa a cabeça, amigo, ele não tem uma visão periférica de ter a inteligência de ver um jogador do lado bem colocado, ou de um lado ou do outro. Ele baixa a cabeça, vai embora, ou então ele chuta da onde for. Quer dizer, então esse problema o Léo Pereira tem. E o CRB ontem teve uns 2 contra-ataques com o próprio Léo Pereira no começo do jogo, que poderia ter tido a melhor sorte. Verdade. Um ele não viu o Anselmo do lado dele, e outro ele finalizou no goleiro, bateu no pé do goleiro e saiu para a linha de fundo, e teve o gol do Clube de Regatas Brasil. Então eu só discordo um pouco do Hélio nesse sentido. Eu acho que os minutos iniciais do CRB, o CRB foi um pouco melhor do que o Guarani e poderia ter, de repente, ter tirado proveito dessa situação sobre todos os aspectos. Então o que é que acontece? No geral, eu concordo com ele. O CRB, no geral, em linhas gerais, o CRB não fez um bom jogo, nem no primeiro nem no segundo tempo. Não fez. E os gols, diga-se de passagem, do Guarani, um de bola parada, e aquele tipo de gol você não pode tomar nunca. Como é que você bota um jogador deitado numa barreira? E a bola ainda passa, né? Pois é, para evitar essa cobrança rasteira, e a bola ainda passa. E o segundo gol do Guarani, méritos pro jogador do Guarani que chutou.
mas vamos combinar, foi um frangaço do Matheus Albino, apesar de ter crédito com a torcida, mas foi um frangaço ontem do goleiro do Galo. Mas nessa hora não tem crédito então, não, meu irmão. Então o resultado, o CRB não jogou bem, decepcionou o seu torcedor e vai ter uma pedreira muito mais difícil na sexta do que na terça, do que na segunda. Não significa que ele não possa de repente construir essa primeira vitória, mas para construir essa primeira vitória vai ter que ter uma postura extremamente diferente do que não teve ontem jogando em Campinas contra a equipe do Guarani. E o Brusque tem aí uma empolgação muito grande depois dessa vitória agora, e com essa possibilidade aí, claro que não é só ele vencer, depende também dos outros resultados, mas ele tem essa possibilidade de deixar a zona de rebaixamento, então vai vir com tudo pra cima do CRB. Eu não vejo o CRB com essa estabilidade. O CRB realmente ontem me decepcionou completamente. Eu nunca vi um time jogar tão ruim como foi ontem o CRB. Ao invés do time do Guarani se preocupar com o CRB começou a se preocupar com o Guarani, cara. Uma coisa. Na verdade é assim, sabe, Vanderlei? Sim. Eu acho o CRB tecnicamente melhor do que o Guarani, mas o CRB jogou tão mal. Exatamente. O CRB ajudou a transformar o jogo numa pelada. O jogo foi muito ruim. Muito ruim. No início já foi ruim, depois do gol do CRB piorou. A vida em todos os sentidos. Foi péssimo. Eu nunca vi um jogador. O gol do CRB foi uma falha do zagueiro, que aquilo não existe. Não existe, não. Agora eu vou dizer o primeiro gol do Guarani na falta. Agora os times inventaram aquela moda, né? De botar um jogador deitado por trás da barreira. Sim, aí o CRB botou o cara atrás da barreira, deitado, e a bola ainda passou por ele. Mas o detalhe, sabe o que foi? Os caras pularam. Se você pegar o lance, ele bate rasteiro. E os caras pularam. Não passa rasteiro pela defesa pela barreira do CRB, não. Não passa pela barreira do CRB. Ele bate rasteiro porque os jogadores do Guarani que estavam a meio metro à frente da barreira e que a regra permite, esse jogador, a bola passou rasteira por esses jogadores do Guarani. Entre os jogadores do Guarani e a barreira do CRB. Não foi por baixo da barreira do CRB. Porque se ela vai por baixo da barreira do CRB, pegava no GG. Ele foi inteligente, ele bateu entre os jogadores do Guarani e a barreira. E acho também, no meu modo de ver, apesar de ser muito em cima, bola veio rasteira, mas o Matheus Albino também estava um pouquinho mal posicionado. Se ele tá um pouquinho mais pro lado direito, a bola vinha na mão dele. E no segundo gol foi que ele falhou. O segundo gol foi um frangaço. Mas aí é o sim. O pênalti. E aí já foi. Brincadeira. Onde o CRB ontem foi? Foi um vacilo. Nossa Senhora. Vacilou por demais. Olha, e se cuida. Porque o próximo jogo. E vai ficando cada vez mais diminuindo as possibilidades. Isso. Mas o Hélio disse que não vai ser rebaixado, não, o Hélio disse que não vai ser rebaixado, não. Eu não sei. Mas também você tem ele como treinador vai dizer, não, eu acho que a gente vai cair. Aí é melhor jogar a toalha. Não, é claro, a gente ele vai tá ser certo. rebaixado, Ele tem que ter um posicionamento como comandante. Como comandante, ele tem que bancar os jogadores dele, tem que acreditar no trabalho que ele está realizando. Até porque existe tem que ser confiante sempre. Até porque existe pontuação para isso. Ele está dizendo no vestiário uma coisa, no jogo, os caras entram em campo, totalmente diferente. Mas eu acho que não. Eu acho que é porque ontem não foi dia. É porque o time está nessa situação que você não pode desperdiçar pontos em hipótese nenhuma. Mas ontem não foi o dia. Mas, assim, o trabalho do Hélio em si, você ainda não pode questionar. Não, o trabalho dele de maneira nenhuma, ok? Eu tô dizendo que talvez os jogadores não estejam assimilando o que ele tá dizendo. Talvez não assimilaram ontem. Outra coisa interessante que a gente não pode deixar de colocar aqui. O CRB perde muito sem o João Pedro no meio de campo. É um jogador que não aparece pra torcida, não é aquele jogador que aparece, mas taticamente a qualidade técnica dele, assim, pra quem assiste o jogo, pra quem vê o jogo, é um jogador importantíssimo nesse time do CRB. E o miolo de zaga. Sem o Segovia e o Simon, os dois zagueiros do CRB ontem, o Wanderson mal demais. Mais uma vez. E o outro zagueiro lá, que jogou Gustavo também, Gustavo Henrique é muito limitado tecnicamente. É muito limitado. Então você não pode deixar de fazer essa observação. O CRB sem a sua zaga titular, sem o João Pedro no meio campo,
O próprio Labandeira, que é um jogador que vem no acrescente. Esse volta agora, né? Deve então, voltar. De repente, o João Pedro e o Labandeira são certos. Agora os dois zagueiros eu acho que não voltam ainda não. Então, se tem a volta desses jogadores, vamos esperar um melhor futebol no próximo jogo, né? Porque, se não acontecer, porque realmente a coisa